Então, boa noite a todos. Nós somos o Grupo Bula da Alma. Meu nome é André Latini. Hoje, terça-feira, dia 11 de janeiro, dia de mais uma leitura do Evangelho que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a leitura do livro Alvorada Cristã, lição número 28, a pregação fundamental. Mas antes, nós vamos deixar aí nosso chat como nosso livro de radiação e vamos pedir a avó que, por gentileza, faça a prece inicial por todos nós. Senhor Jesus, nesses instantes, divino amigo, em que aqui nos encontramos com o coração cheio de paz e alegria, por mais uma vez participar dessa reunião, desse tratamento espiritual que nos conforta o coração. Assim, Senhor Jesus, nós pedimos que ampare a todos nós, principalmente o nosso querido André, que ele possa ser intuído nos comentários para trazer mais esclarecimento para nós. Que Jesus possa amparar e proteger a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor Jesus, cair em novas faltas, mas livra, Senhor, de todo mal. Pois só teu reino, o poder e a glória por toda a eternidade. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amém. Que assim seja. Muito obrigado. Então, boa noite a todos aí que eu não cumprimentei. Andréia, Mariane, Boa noite, pessoal. Boa noite, toda gente. paz, todo mundo Boa tranquilo. Oi, Graças a André. Deus. Boa, André. Vamos lá então. Para evitar a microfonia, vou deixar todo mundo mudo aqui. Eu ainda estou sem computador, estou fazendo aqui do celular. Ainda estou tomando algumas surrinhas aqui. Vou silenciar todo mundo aqui. Caso alguém queira falar, só abrir o microfone. Eu vou fazer a leitura ao lado aqui, tá, com o livro. E vou desligar a tela, senão eu me embolo aqui, tá, pessoal? Então, do livro Alvorada Cristã, psicografado Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Neo Lúcio. Então, lição 28, a pregação fundamental. Um aprendiz de nosso Senhor Jesus Cristo entusiasmou-se com os ensinamentos do Evangelho e decidiu propagá-los enquanto vivesse. Leu atencioso as lições do Mestre e começou a comentá-las por toda parte, gastando dias e noites nesse mistério. Chegou, porém, um momento em que precisou pagar as próprias despesas e foi compelido a trabalhar. Empregou-se sob as ordens de um orientador que não lhe agradou. Esse diretor de serviço achava-se muito distante da fé e, por isso, contrariava-lhe as tendências religiosas. Controlava-lhe as horas com rigor e observava-o com apontamentos acrimoniosos e rudes. O pregador do crucificado não mais se movimentava com a liberdade de outro tempo. Era obrigado a consagrar largos dias a trabalhos difíceis que lhe consumiam todas as forças. Prosseguia ensinando a boa doutrina, quanto lhe era possível, porém, não mais podia agir e falar como queria ou quando pretendia. Tinha os minutos contados, as oportunidades divididas, as semanas tabeladas. E porque se julgasse vítima das ordenações de sua chefia, procurou o diretor do serviço e despediu-se. O proprietário, que o empregara, indagou do motivo que o levava a semelhante resolução.
Um tanto irônico, o rapaz explicou-se: quero ser livre para melhor servir a Jesus. Não posso, pois, aceitar o cativeiro de sua casa. Nesse dia de folga absoluta, sentiu-se tão independente e tão satisfeito que discorreu animadamente sobre a doutrina cristã até depois de meia-noite em várias casas religiosas. Repousando feliz, alta madrugada, sonhou que o mestre vinha encontrá-lo. Reparou-lhe a beleza celeste e ajoelhou-se para beijar-lhe a túnica resplandecente. Jesus, porém, estampava na fisionomia dolorosa e indisfarçável tristeza. O discípulo inquieto inquietou-se e interrogou: Senhor, por que te sentes amargurado? O Cristo respondeu melancolicamente: Porque desprezaste, meu filho, a pregação que te confiei? Só um minuto aqui. Te confiei? Como assim, Senhor? Replicou o jovem. Ainda hoje abandonei o Eu, hein? homem tirânico para melhor ensinar a tua palavra. Tenho discursado em vários templos e comentado a boa nova por onde passo. Sim, exclamou o mestre. Só um minuto, pessoal. Sim, exclamou o mestre. Esta é a pregação que me ofereces e que desejo continues fervorosamente. Todavia, confiei ao teu espírito a pregação fundamental da verdade a um homem que administrara os meus interesses na terra e não soubeste executá-la. Classificaste-o de ignorante e cruel. Entretanto, ouvidas que ele ignora o que sabes? E pretendes acaso desconhecer que o orientador humano que te dei somente poderia abordar-me os ensinos nesta hora através de teu exemplo? Tua humildade construtiva no espírito de serviço modificar-lhe-ia o coração. Se lhe desses 5 anos consecutivos de demonstrações evangélicas, estaria preparado a caminhar por si mesmo na direção do reino divino. E ele, que determina sobre o tempo de 200 homens, se faria melhor, mais humano e mais nobre, sem prejuízo da energia e da eficiência. Poderás ensinar o caminho celestial a 100.000 ouvidos, mas a pregação do exemplo que converta um só coração ao infinito bem estabelece com mais presteza a redenção do mundo. O aprendiz desejou perguntar alguma coisa, entretanto, o Cristo afastou-se num turbilhão de luminosa neblina. Acordou sobressaltado e não mais dormiu naquela noite. De manhã, pôs-se a caminho do estabelecimento em que trabalhara, procurou o diretor de quem se despedira e pediu humildemente: Senhor, rogo-lhe desculpas pelo meu gesto impensado, e caso seja possível, readmita-me nesta casa. Aceitarei qualquer gênero de tarefa. O chefe, admirado, indagou: Quem te induziu a esta modificação? Foi Jesus, respondeu o rapaz. Não podemos servi-lo por intermédio da disciplina ou do orgulho pessoal. O diretor concordou sem vacilação, exclamando: Entre, estamos ao seu dispor. Anotou a boa vontade e o sincero desejo de servir, de que o empregado dava agora vivo testemunho, e passou a refletir na grandeza da doutrina, que assim orientava os passos de um homem no aperfeiçoamento moral. E o aprendiz do Evangelho, que retomou o trabalho comum, intensamente feliz, compreendeu afinal
e poderia prosseguir na propaganda verbal que desejava e na pregação básica do exemplo que Jesus esperava dele. Muito bem, isso aqui tem até que tomar um fôlego, né? Para poder explicar melhor aqui. Então, primeiro aí, boa noite, para quem ainda não cumprimentei. Nelise, Denise, Mariana já cumprimentei, né? Lúcia, tem algumas pessoas aí sem nome. Boa Sejam noite, bem-vindos aí. pessoal. Boa noite. Vamos aí. Boa noite. Eu gosto muito dessas lições do Ney Lúcio, que ele também é o autor do Jesus no Lar, um livro que a gente usa muito para o culto, né? Do culto no lar. E ele também aparece como personagem no livro 50 anos depois. Por ironia do destino, né? O engraçado é a continuação do 2000 anos depois. E nesse Alvorada Cristã é um livrinho muito interessante porque ele faz uma leitura, né? Faz uma psicografia toda a respeito de ensinamentos para crianças, para jovens e adolescentes. Então ficam uns exemplos tão bonitinhos, é tão lindinho de ler esse livro, né? O meu já está até todo arrebentado, né, de tanto manuseio. Mas, voltando aqui para a lição, nos faz pensar muito sobre vários conceitos que tem aí, né? Embora seja uma historinha, como se diz, né, bem bonitinho, mais para jovens, e nós todos aí como jovens espirituais acabamos por aprender muito sobre essa lição. Então, o primeiro ponto, né, que me veio muito à mente aqui, quando a gente vai lendo, a gente sempre pensa que essa lição está aqui, né, hoje, 2022, 2021, no máximo 2018, né? Mas se formos pensar aí, em termos da estrutura, né, da questão atemporal, poderia ser uma lição de 500 anos depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, ano 1200, 1500, 1800, e teria o mesmo significado, teria o mesmo entendimento em relação aos ensinamentos. Eu acho que a espiritualidade também gosta muito, né, os espíritos superiores, gostam muito, né, que fica até para o nosso aprendizado, de trazer essas questões atemporais, na medida em que, né, como diz a Consuelo Chico, né, parafraseando o Chico aí, o que é de novo é sempre o evangelho, né, a boa nova. E daí traz essa tentativa desse jovem de querer propagar justamente a palavra do Cristo. E a gente acaba forçando, né, forçando a forma boa de dizer, o comentário para aquilo que nós também sentimos e pensamos. E tem muito a ver o quê? Com todo aquele ideal que vamos repetindo aí ao longo das reuniões a respeito do nosso propósito de vida. Qual que é o nosso propósito de vida? Então nós sempre questionamos, eu quero ser um mega ultra cientista, quero salvar milhões de pessoas, quero que meu nome fique imortalizado e etc, e etc, e etc, e etc. E através dessa lição, como que nos faz remeter a todo aquele ensinamento que trazemos a respeito de que nós reencarnamos justamente para cumprir as nossas necessidades de evolução. E muitas das vezes nos esquecemos disso. Então, a nossa evolução está também ligada ao crescimento daqueles que estão ao nosso redor. Então, observemos, né, o próprio exemplo desse jovem. A missão dele era, no modo dele ver, né, era justamente propagar os ideais nobres e engrandecedores da doutrina cristã. Né? E, sem dúvida nenhuma, são difíceis, né, de se difundir e quanto mais de se propagar e que, para quem tenha para disponibilidade para ouvir, né, longe do mundo materialista, né, que mesmo na forma atemporal sempre tiveram esses exemplos da distinção entre a matéria e o espírito. E aí vem a questão do que o jovem também tinha vontade e a necessidade de propagar seus ideais, mas chegou um momento em que ele teve que se colocar à disposição do trabalho ou necessitava da sua subsistência para continuar aqui nessa terra. E aí, neste caso, teve que se submeter a um, ele chama de diretor, ou um patrão, né, como se diz. E, assim como nós também, nem sempre estamos satisfeitos.
quando não conseguimos realizar os nossos ideais, nossos sonhos, nossa aventura de seguir com os nossos planos, os nossos desejos. E nos esquecemos que existe um plano do mais alto, né, elaborado por nós, escolhidos por nós, antes mesmo de aqui adentrarmos nessa roupagem física a qual nos encontramos. E vamos aí querendo coisas grandiosas e grandiosas e grandiosas. E no encontro dele, né, do jovem com Cristo, outra coisa que também me chamou muita atenção, né, é que o nosso exemplo, por incrível que pareça, né, é capaz de cativar ou de doutrinar, como ele fala aqui, ou de evangelizar muito mais pessoas, né, do diálogo que o Cristo traz para ele. Então você conseguiria, justamente, né, não perca tempo mesmo de ensinar, de propagar, ainda mais para quem, né, no meu caso aí, tem o dom da fala, de convencimento, de mostrar, né, o lado cristão das coisas, conseguir, né, passar todos esses ensinamentos. Mas, por outro lado, tem que ter uma conjunção, né? Tem que ter o conjunto, que é o quê? As ações, os atos, que nos levam à reflexão e aos observadores ocultos que estão o tempo todo ao nosso redor. Notem bem, observadores. Esses observadores, hoje sabemos como a nossa vida é única, podem ser tanto deste plano quanto também do plano espiritual, que vão nos observando como está a nossa conduta, a nossa fala aliada aos nossos atos. Nossos atos, como diz aí na lição, de humildade, de aceitação, de entendimento. E nisso aí eu tenho que dar como se diz, né, a mão à palmatória, que quem sou eu, né, aproveitando a frase aí evangélica, quem sou eu para tirar a primeira pedra? Quantas vezes que às vezes nós também nós não, eu, né? Aí eu tenho que tirar o nós, que eu me destempero nos exemplos, por mais que nós nos coloquemos aí como espíritos, tem hora que recebemos alguns cutucões que nos destemperamos. Mas o grande segredo está aí. Se destemperamos, sabemos que temos que buscar a têmpora, né? Falando difícil aí. Ou temos que buscar o nosso ponto, que é o quê? Todo esse aprendizado evangélico. Então, se ainda damos umas tremidas, né, nesse nosso ideal, significa que ainda não temos o nosso diploma, né? Ainda temos nossas necessidades aqui de aperfeiçoamento, de seguir com humildade, com tranquilidade o nosso caminho. E o interessante é que esse convite parece até que pega todos nós, não sei vocês aí também, de sopetão. Quem é que não teve aí um chefe atribulário, um chefe perseguidor? Ou será que nós também não queríamos era a boa vida e a mamata, né, com perdão da palavra aí, de querer só o lado bom da vida? Então, pelo exemplo, pelas nossas atitudes, né, no nosso caso aí do serviço público, quantas leis, quantas supostas perseguições, nossos irmãos aí que também da CLT, como falamos, ou os autônomos, que assim por diante, quantos que não tomam sua lambada e quantos são aqueles que conseguem, né, tirar de letra com o ensino evangélico, mostrando, né, lógico também não é deixar tudo acontecendo a esmo, como a própria lição mostra, tem que ter nossa subsistência, temos nossos filhos, não é também jogar tudo pro alto, mas temos que saber fortalecer a confiança do Pai, mesmo nessas dificuldades, mesmo naqueles que estão ao nosso redor. E aí vem mais um outro conceito que temos que pensar, é que nada acontece aleatoriamente ou ao acaso. Se estamos nesses grandes conjuntos, né, lógico, nós temos a lei de afinidade, nós temos as nossas possibilidades de escolha, mas se estamos, né, no serviço por um tempo, estamos em determinadas situações, não é à toa que ali nos encontramos. Então, aquelas pessoas precisam ter para conosco o devido convívio. E temos que fazer o melhor de tudo para conseguirmos mostrar, né, esse nosso crescimento espiritual, esse nosso crescimento cristão. E muitas vezes dói, né, pessoal? Na hora que nós tomamos aí, acredito que vocês também tomamos cada lambada,
poxa vida, mas você não é espírita e está fazendo uma coisa dessa? Mas poxa vida, você fala de Cristo, mas ao mesmo tempo, ppp, e pegam lá do fundo, né? Tem hora que se não tivermos devido equilíbrio, acabamos por tropeçar mesmo. E o outro lado bacana que eu vejo também, aproveitando e fazendo aí a nossa divulgação da doutrina espírita, como é que nós, né, que já seguimos aí a doutrina há um bom tempo, como é que também do lado bom, como é que muitas pessoas, no momento de desespero, né, de grande dificuldade, acabam nos buscando. Poxa vida, mas André, grupo, né, grupo da alma, vocês são tão estudiosos, né, vocês já entendem tanto da doutrina, será que vocês poderiam, né, trazer, né, um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, com a vontade de a gente não pode nem falar, né? Fica mais fácil a gente falar puxar a orelha do outro, né? Então isso aí fica o exemplo para todos nós que nós temos que deixar isso aí, né? Ou como diria o Chico, aproveitando aí, né? O que ele falava lá, né? Na hora da dificuldade, morra com educação, ou seja, aguenta calado aí firme, persevera no seu caminho e encontraremos aí o consolo necessário. Bom, acho que eu falando demais também, né? Acho que eu já tenho um bom tempo aqui. Vou deixar aberto aí caso alguém queira fazer algum comentário. E depois, se for necessário, a gente volta mais uma vez aí. Acho que todo mundo dormiu. Acho que vocês não me escutaram, né? Mas é com essa questão do celular que eu acho que ninguém está me escutando. Hoje ninguém vai querer falar, não? Acho que não, né? Eu fiquei muito feliz com esse texto. É uma história linda, né? É uma história que nos incentiva a olhar para os problemas que a gente enfrenta de uma maneira a entender que tudo aquilo que está colocado para nós tem um propósito. E eu fiquei feliz porque se nós estamos na posição daquele chefe bravo, controlador, aquele chefe, né, desumano a princípio, as coisas, o Cristo ampara da mesma forma, porque ele coloca ao nosso lado pessoas que vão poder nos auxiliar nessa caminhada. Se nós estamos como esse outro homem que já tem tanta clareza a respeito de qual caminho ele quer seguir, que usa os ensinamentos do Cristo para poder falar a respeito da sua fé. O Cristo também cuida de colocá-lo em situações de tanta confiança. Eu achei o mais bonito disso, é a confiança do Cristo, ao sinal de que aquela pessoa já tem aquele entendimento a respeito das coisas, a confiança dele de que ele está, missão que ele recebe, de se unir, de se ligar a outras pessoas que estão ali mais necessitados do que ele, porque necessitados todos estamos nessa caminhada, para que ele, com aquilo que ele já aprendeu, com aquilo que ele já absorveu, ele possa não só ter um caminho, né, com mais sentido, mais iluminado, mas também levar isso àqueles que estão próximos dele. Então, se no entendimento dele, né, e no nosso entendimento também, há uma maneira de fazer o bem, há uma maneira de sermos prestativos, há uma maneira
Consuelo, ficou sem som. Nós, Opa, agora voltou. voltou? Mas as experiências que vão sendo colocadas para nós vão mostrando que nós temos muito a fazer e nós temos muito a aprender ainda. Quando somos colocados no nosso trabalho, como o André falou aí, e naquele meio, assim, com uma pequena luz que a gente possa ter a respeito das coisas e do bem, dá para fazer muita coisa. Mas são experiências, às vezes, tão difíceis que a gente tem que pensar como eu preciso aprender tantas coisas. Então, o Cristo, na lição, assim, para mim foi tão confortador ver que Ele está cuidando de cada um de nós em sua necessidade. E nos intuindo ali através do sonho, através das peças que vão chegando para nós, a respeito do que fazer. Porque o como fazer, ele já deixou. Ele já deixou isso, né, nas suas lições, nos seus exemplos. E então, para mim, a lição trouxe isso muito forte, assim, o amparo que existe, a confiança que o Cristo tem em cada um de nós. Porque forjar esse homem de bem é um caminho doloroso. A gente precisa abrir mão realmente das nossas crenças, que são tão limitantes ainda. Forjar esse homem de bem a exemplo do Cristo é um caminho doloroso, e a gente vê naquela trajetória de Paulo de Tarso o quanto doloroso é. Mas entendendo que não é apenas essa vida, e que nessa vida todas essas experiências poderão nos trazer parte do crescimento que nós precisamos obter, é possível que a gente tenha muito mais conforto com a presença do Cristo, muito mais fé, muito mais confiança de que a gente é capaz de uma forma mais, talvez mais leve, talvez com mais aceitação, com mais compreensão. E graças a Deus que a gente consegue encontrar e fazer essas reflexões, porque são elas que estão nos dizendo a amparo em qualquer posição que a gente esteja. Forjar a imagem do Cristo, forjar em nós o homem de bem é um caminho doloroso, abrir mão do nosso egoísmo, das nossas crenças limitantes, do nosso saber único, às vezes. É difícil, mas é para sempre. Então, se nós vamos aprender agora com essas experiências, vai depender do quanto somos capazes de confiar naquele, né, que nos deu o seu exemplo aqui a respeito do caminho que vamos seguir. E não é nos conformarmos, não, mas é entendermos os limites, né, nesse mundo que estamos e saber que o Cristo confia na nossa capacidade de lidar com tudo que surge para nós, porque ele não colocaria isso nas nossas vidas, ele não colocaria as nossas provas, nós não receberíamos isso. E cada vez que lidamos com essas provas, nós temos a certeza de que é por esse caminho mesmo que temos que seguir. Não há caminhos mais fáceis, não. Não há atalhos. A caminhada é longa mesmo e é tortuosa. E nós temos que nos municiarmos da nossa fé e do nosso amor para que a gente consiga. Então foi uma linda lição para mim, linda e muito confortante também. Muito obrigado, Consuelo. Fica aberto aí caso mais alguém queira fazer algum comentário. Liliane, não tinha te visto, seja Boa bem-vinda. noite, Como é que estão turma. as coisas? Tudo na paz? Tá Na firme paz aí? do Senhor, estou recuperando.
Ah, então tá bom. Lúcia, Sônia, estão mais quietinhas hoje? Oi, André. Boa noite, gente. Não tô Boa quietinha, noite. não. Tô sentadinha, caladinha aqui, viu? Mas a gente vai, o pensamento vai longe, né? Raciocinando, né? E você já fez uma explanação espetacular, né? Consuelo, esse dom, né? De mexer até atrás das palavras, né? Muito bacana. Mas, e fica pouco pra gente acrescentar, mas me chama atenção, assim, né? Essa lembrança de que quem precisa de remédio, né? Quem está doente. E ali naquele momento, né? Aquele instrumento, né? Que era o empregado, né? Com todo o seu conhecimento, né? E ele precisava estar ali naquela linha de trabalho junto com o patrão, né, o patrão conhecedor das todas as técnicas, né? E ele com o dom, né? Da doutrina, da palavra, do saber, mas ainda estava, né, com as dificuldades de colocar em prática, né, que aquele era o momento. Na realidade, a prova para nós mostra-nos que não é o saber que vai nos fazer chegar lá, né, e sim a prática disso. E Cristo precisava unir isso aí, né, e em momento algum ele criticou de forma difamatória, né, exigiu que ele voltasse, né, que continuasse, deixou ali em aberto, né, mostrou, assim, um certo desalento, porque ele, provavelmente, que estava articulado para que ajudasse a aproximar, né, o patrão, os outros colegas, o ambiente de trabalho. E na ponta, né, na ponta do objetivo, estava ali, aquele que estava mais distante do saber, do conhecimento, das coisas do Cristo. E ele não falava também que ele estava ali, né, como criticando, né, depreciando a posição daquele filho. Mas era algo necessário, que o conhecimento a fundo de alguém, né, fosse propagar, né, disseminar, né, esse conhecimento para que chegasse até o outro, ainda que o outro, sabedor de tudo, né, chegasse ao ponto de dominar todo o conhecimento, também não fosse colocar em prática. Então, é isso que é alentador para a gente, né? E nós, que já estamos um pouco aí de conhecimento, né? Seremos mais ainda cobrados nisso. O que a gente está fazendo com o conhecimento que a gente tem, né? Mas, em momento algum, isso é uma crítica, né? Do quão que a gente está colocando em prática. Mas que, com certeza, sabendo, tendo mais conhecimento, mais seremos cobrados. E nesse momento, a cobrança não foi totalmente do irmão, que é o patrão, que é o diretor, que é o chefe lá, né, que é o chefe irredutível. A cobrança foi mais de quem estava na caminhada do conhecimento. Interessante, né, porque a gente se coloca neste lugar de já conhecedores né, das coisas do Cristo, né, estudiosos, né, reunimos, né, para estudar mais, para pensar mais a respeito, nós seremos mais cobrados ainda, né? Porque por que nós estamos fazendo isso? Será que é só para a gente guardar para nós mesmos, olhar só para nós? E é isso que o André falou, o nosso exemplo, né? E às vezes a gente entra em crise conosco, né? Porque a gente sabe disso, mas a gente ainda também está nessa lida, né? E se depara com as nossas próprias quedas, né? E isso nos alenta, né? Que sempre vem algo que nos faz voltar para a trilha, né? Para o trilho novamente, como iguais, né? Não como alguém que caiu, errou, que feio, mas como iguais.
né? Contava com você para isso, volta para lá, retoma seu caminho, né? Volta para o trilho novamente. Isso nos faz sentir colo, né? Amparo, porque a gente vai errar, a gente erra, a gente comete erros e a gente causa dor no outro e o outro também nos causa dor. E às vezes a gente vê no outro uma tentativa de desvio, né, de não assumir aquilo. A gente se depara com alguém tão próximo da gente também que caiu, que errou, mas foi ele que fez, ela que fez, o outro, e a gente erra também. E às vezes sente que vai ser cobrado por conta disso. E na verdade, o alento chega, né? Uma chamada para você voltar lá, volta lá, faz isso, né? Não desiste não, retoma lá. E aí a gente vai recorrendo a tudo que a gente já ouviu aí para trás, né? São os recursos, né? O segue-me, né? Apesar de toda a dificuldade, segue-me, não desista, né? Se tens fé, volte lá, né? E é isso que eu entendi, né? Quem já está na caminhada, com estudo avançado, com conhecimento, né? Mas ainda também está na mesma condição de, né, de quase de que um desconhecedor, né, está ainda vencendo as próprias dificuldades, né, as más tendências, e a oportunidade está sempre retomando a caminhada. Então é alentador, né, linda essa mensagem, né, chama atenção mesmo e fala, não desista. Eu entendi, foi isso aí, não desista, né, e querendo ou não, você vai servir também como exemplo, tanto para a queda quanto para, né, para a retomada, né, contra o erro e quanto o acerto, né? E a gente estará contribuindo nesse universo para alguém. Alguém vai aprender com você, vai seguir seu exemplo, né? E também vai ver o exemplo de retomada da vida. Então é muito interessante, é bem a característica do Cristo, né? A gente ser igual ao outro, né? Ter as mesmas oportunidades que o outro, né? Ter o mesmo alento que o outro, né? A mesma oportunidade, muito bacana. Mais uma vez, obrigada, gente. Obrigada, André, pela lição. Muito bom, reconfortante. Nós que agradecemos aí, Sônia, pela contribuição aí. Bem, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Outro ponto, né, aproveitando aqui também, tempo aqui um pouquinho ainda, outro ponto que me chamou muita atenção é justamente também o dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Como é que é a lição também, como nós fazemos aí nossa ligação, que não tem como também nós deixarmos o material e vivermos só do espiritual, vamos chamar assim, puro, né? Sem entrar no mérito aí da questão das religiões, dos clérigos que têm a remuneração, tem todo o suporte, mas digamos nós aí, pequenos e vulgos mortais aí no processo, né? Pequenas estrelinhas no universo cintilante reencarnatório, nós também precisamos ter essa materialidade, temos a nossa alimentação, nossa higiene, nossas disciplinas perante as disciplinas do mundo ao qual habitamos. E nisso é que me fez pensar também a respeito desse chefe, ou a respeito desse diretor, que ele era um homem responsável, e observem bem que, mesmo sem a questão de datas, responsável por mais de 200 homens. Ou seja, ele trazia ali também, né, como diz a lição, não perdeu a disciplina, não perdeu a energia, não perdeu a eficiência, os ganhos, etc, etc. Mas com a presença, vamos até chamar assim, nos valorizando, de um cristão ao seu lado, ele começou a se sentir também uma pessoa mais humana, que não precisaria simplesmente, como dizia na época, né, matar, morrer e pronto mais, mas também saber compreender, sabendo dosar entre o limite do egoísmo, do materialismo
e o limite aí da espiritualização, da compreensão e do entendimento dos semelhantes, né? A famosa aí também se entrar na questão da eterna luta de classes, que não nos vem ao caso remeter, mas quem está certo, o empregado, o patrão, mas nos faz lembrar dos irmãos como todos, né? Todos nós temos nossas obrigações, nossos direitos e nossos deveres aí dentro do nosso processo reencarnatório. E se estamos aqui, é porque temos a necessidade, temos que seguir no nosso aprendizado diário. Porque caso contrário, já permaneceríamos aí no plano espiritual e estaria, como se diz, né, tudo resolvido. Não precisaríamos estar aqui na Terra com esses aprendizados aí mais contundentes, né? Fugindo a palavra. Muito bem, então é isso, pessoal. Acho que a lição aí completou bem para nós, né? Traz uma boa reflexão. Vamos ver nossa irmã Andréia. Andréia, você poderá fazer a parte final aí conosco? Como é que tá a sua conexão e você tem? Oi, André. Posso sim. Uai, que bom. Então nós vamos passar aí a palavra para nossa irmã Andréia para fazer conosco aí nosso tratamento através da meditação. Com você aí, Andréia. Ok. Então, vamos nos preparar, né, para mais um momento de relaxamento. Vamos concentrar no nosso corpo, no momento presente. Vamos deixar por alguns instantes todo o barulho que tiver ao redor e aqueles pensamentos indesejáveis que passarem por nossa mente, que a gente apenas observe e solte. Não vamos nos prender a eles. Vamos concentrar na nossa respiração. Vamos inspirar bem profundamente. Segura um pouquinho e solta com bastante tranquilidade pela boca. Vamos inspirar mais uma vez pelo nariz, enchendo o ar os pulmões de ar. Vamos segurar um pouquinho e soltar pela boca com bastante tranquilidade. Vamos fazer mais uma vez. Inspirar, enchendo os nossos pulmões. E expirar com bastante tranquilidade. Neste momento, concentrados na nossa respiração, no nosso momento presente, vamos conectar o nosso corpo energético a fios de luz. Neste momento, nós vamos segurar um fio verde. E esse fio de luz vai irradiando e trazendo para o nosso corpo energético e físico o calmante, o equilíbrio e vai nos ajudando a estimular a nossa imunidade. E agora nós vamos conectar a um fio rosa. E toda essa energia rosa vai para o nosso sistema nervoso e vem purificar o nosso sangue. E agora nós vamos mentalizar um fio azul. E esse fio vai eliminando todas as toxinas do nosso organismo, vai estimulando a nossa intuição e melhorando a nossa vitalidade. E agora nós vamos conectar um fio amarelo. E o amarelo vem trabalhando os nossos músculos,
melhorando o nosso sistema digestivo, trazendo alegria, bom ânimo e a vivacidade. Agora nós vamos conectar a um fio vermelho, que vem ativar o nosso fígado, os glóbulos vermelhos, a hemoglobina e o nosso sistema nervoso central. E agora nós vamos conectar o fio violeta, que transmuta e renova todas as células do nosso corpo. O violeta vem ajudar nosso metabolismo, acalmar os nossos órgãos, vem também relaxar os nossos músculos e faz a purificação do nosso sangue. Agora nós vamos conectar o fio laranja, que vem aumentar a nossa energia dos pulmões. Ele vem também estimular a nossa tireoide e todo o nosso sistema ósseo. Neste momento, nós estamos todos conectados a estes fios de luz, cada uma cor com a sua função, energizando de acordo com a necessidade de cada um de nós aqui presente. E neste momento você está com toda a sua coluna iluminada, em todas as cores. Nós estamos conectados com o céu e a terra. Estamos todos iluminados. Neste momento podemos sentir todo o amor e a gratidão. Neste momento, vamos visualizar uma estrada muito arborizada e vários pinheiros, várias árvores. Inspire e expire esse ar puro e vamos abastecendo todo o nosso aparelho respiratório. E os nossos pulmões estão abastecidos com essa energia de cura e equilíbrio. E vamos observando essa estrada com várias flores multicoloridas, com um lindo riacho de águas claras. E do céu vai caindo gotículas de luz multicoloridas. E essas gotículas, elas vai penetrando em cada fio ligado ao seu campo magnético, conectados no início dessa meditação até agora. E essas gotículas vai passando por cada fio e vai expandindo por todo o seu campo físico. E essas gotinhas
que chega aos fios, começa a sair do seu corpo e começa a expandir na sua casa, em toda a sua família, no seu ambiente de trabalho e chega até o nosso planeta. Neste momento, o nosso planeta está iluminado com todas essas gotículas, todos esses fios de luz que transmutamos nesta noite. E agora, mentalmente, vamos voltando para o nosso ambiente e vamos desconectando desses fios, um por um. Vamos conectando do fio verde, do rosa, do azul, do amarelo, do vermelho, do violeta e do laranja. E agora que estamos desconectados, já estamos energizados com toda essa vibração de amor e paz, vamos voltando aos pouquinhos, fazer o nosso encerramento. Agradecemos ao Pai por mais este encontro do Bolo da Alma. Pedimos que a espiritualidade continue nos abençoando esse trabalho. Pedimos que todos os irmãos que necessitam neste momento, estão passando por dificuldade de enchente, chuvas, desabrigados, os que estão com Covid ou qualquer outra doença, os irmãos que estão aqui no livro de radiação, os que estão também em nosso coração, na nossa mente, a gente sabe que precisa de ajuda, e que a nossa prece possa levar um pouquinho de amor, de conforto e de vibrações positivas para todos esses irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Andréia. Muito obrigado a todos aí Eu por mais agradeço. essa oportunidade. Agradeço também ao grupo por se prontificar aí tão imediatamente na hora que eu pedi, né, para quem poderia fazer as leituras, né, que às vezes assusta tanto, né, pessoal? Mas é basicamente uma leitura e comentário e nos ajudando aqui. Então, queria agradecer muito, e agora já temos vaga agora só lá em abril, então já está tudo cheio. Janeiro, fevereiro e março. Agradeço muito. Então, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. A espiritualidade continua nos amparando hoje sempre. Abração, pessoal. Amém. Boa Obrigada. noite. Boa Boa noite, noite, pessoal. André. Boa Obrigada. noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, fiquem com pessoal. Deus. Eu também. Tá com Obrigada, saudade de André. todo mundo. André, saiu. Lúcia, Oi. nós vamos ter a próxima parte? Acho que não, né? Da bula? Não. Ah, tá. Não, o André tá aí, ué. Não, eu fui parar a gravação, não sei porque me expulsou da sala aqui. Ó. Ah, não, mas eu queria saber se a gente vai continuar no próximo horário. Ah, não, hoje não, Sônia. Esse janeiro ainda tá mais Ah, focado. tá. Desculpa, eu não avisei, né? Não, Não, mas não é. hoje não. Então tá. Ah, nossa, hoje eu correria danada aqui também. Meninaiada toda aqui de férias, né? Fugindo da gripe. Aí, até pra gente concentrar. Mas é isso mesmo. Então tá. Então, beleza. Obrigada aí, viu, dona Nada, Conceição. Aí, obrigado, viu, André? Lúcia, nada, beijo. obrigado. Semana que vem que você vai nos ajudar aí, Oi? né? Semana que vem é Ah, você vou, que né, nos André? ajuda. Se Deus quiser. Com Deus, um abração. Sei lá. Vou chegar lá.
Até mais, tchau. Tudo de bom, tchau.